Prezados alunos do curso de Bacharelado em Administração Pública, sejam bem-vindos. Conversaremos hoje com o professor Diocésar. Tudo bem, professor? Tudo bem. O professor Diocésar, ele é professor da Universidade Estadual do Centro-Oeste, a Unicentro. Ele faz parte do Departamento de Ciências Contábeis da Unicentro, possui especialização em contabilidade de custos, também fez mestrado na Universidade Federal do Paraná, na área de Ciências Contábeis. É contador público já há mais de 18 anos, já foi contador público aqui da nossa Prefeitura de Guarapuava e hoje é secretário de Finanças da Prefeitura Municipal de Guarapuava. Nesta entrevista de hoje com o professor Diocésar, que é especialista e mestre em contabilidade pública, nós faremos uma abordagem de 5 pontos de questionamentos para o professor Diocésar. Professor Diocésar, o primeiro ponto a ser tratado é sobre orçamento público. O que você teria para contar aos nossos alunos sobre o orçamento público, tendo em vista que o senhor já trabalha há mais de 18 anos como contador público e agora também como secretário de Finanças? O orçamento público é como um contrato realizado entre a administração pública e a população. A população contribui com seus impostos e a administração pública gere da melhor maneira possível esses valores recolhidos ao cofre municipal. Na realidade, a Constituição Federal, no seu artigo 165, traz 3 grandes pilares para a orçamentação da administração pública, tanto federal quanto estadual e municipal. A primeira é o Plano Plurianual, que na realidade é uma lei em que orienta a administração pública de como ela irá trabalhar durante os próximos 4 anos. Logo em seguida, é enviado também para apreciação do Poder Legislativo a Lei de Diretrizes Orçamentárias. É válida por 1 ano e, na realidade, orienta a realização da Lei Orçamentária Anual que executa, transforma essas ações em números. E, em cima disso, a administração municipal, no ano subsequente, tendo esses valores como projeção das suas arrecadações e da destinação desse recurso, executa o orçamento público. Então, o orçamento público, podemos dizer que é uma peça fundamental, é uma peça que a administração pública necessita ter de forma gerencial e para controlar também os valores financeiros, tanto de entrada de recursos quanto de destinação em cada uma dessas áreas. E essas áreas são muito amplas. Poderíamos citar a área de educação, por exemplo, que necessita de canalização de recursos significativos, a área da saúde também, a área de infraestrutura, entre outras. Então, é com base no orçamento aprovado pelo Poder Legislativo que o Poder Executivo executa especificamente cada uma dessas ações no ano subsequente. Então, é enviada uma lei no ano anterior, aprovada, e aí, no ano subsequente, o Poder Executivo trabalha em cima desse orçamento aprovado pelo Poder Legislativo. Professor Diocésar, o senhor comentou sobre entrada e saída de recursos dentro da esfera dos órgãos públicos. Isso tem relação com o que tratamos nos orçamentos, com receitas e despesas públicas que são tratadas diretamente no orçamento? Sem dúvida. O orçamento, de forma bem analítica, ela traz relacionado todos os valores de receitas e de despesas que o poder público tem para poder gerir e administrar. Então, vamos imaginar uma prefeitura, né? A prefeitura tem vários impostos, o IPTU, o ISS, as transferências que recebe tanto do governo federal quanto do governo estadual, tudo isso precisa estar contemplado dentro do orçamento para que, com base nesses valores previsíveis de receita, existe a possibilidade da fixação da despesa. E aí vem a necessidade também de cada uma dessas secretarias terem os seus planos de ação. Então, são essas ações que cada secretário e cada pasta dessas coloca em ação no ano subsequente. Então, vamos imaginar uma das secretarias, por exemplo, a Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde tem a necessidade de ter em seus orçamentos quanto vai precisar pagar de salários e encargos sociais para os profissionais que trabalham na área, quanto está fixado de
medicamentos que vai distribuir para a população, quais são os materiais de consumo que ela irá utilizar no ano subsequente. Então, tudo isso, os orçamentos precisam estar de forma bem analítica, descritos e discriminados por secretaria. Até porque as ações da Secretaria de Saúde são diferentes das ações da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio, por exemplo. Então, a administração municipal é muito ampla, mas cada uma dessas secretarias, cada um desses segmentos, tem as suas despesas específicas. Então, tendo todo esse valor de receita, com base nessa receita, então, é canalizado, dependendo da discricionalidade do gestor, valores para cada uma dessas ações em cada uma dessas secretarias. Por isso é fundamental um orçamento bem elaborado, um orçamento bem planejado e um orçamento bem distribuído. Antes da Lei da Responsabilidade Fiscal, professor Morzini, 85% dos municípios brasileiros não executavam 5% dos seus orçamentos. Parece algo atípico e anormal, mas depois da aprovação da Lei da Responsabilidade Fiscal houve essa equalização. Então, existem leis hoje que são fundamentais para que o próprio orçamento público possa ser executado de maneira adequada e competente. Partindo disso, a necessidade sempre de um bom orçamento, tanto prevendo as receitas quanto fixando as suas despesas. E nesse sentido de fixação, empenho, pagamentos das despesas e bem como os recebimentos, existe algum sistema de controle dessas contas de receitas e despesas? Como que é feito isso na Secretaria de Finanças? Todas as receitas, né, e todas as despesas, elas passam por um sistema muito criterioso, vamos dizer assim. Então, quando o orçamento público é idealizado, nós imaginamos quanto iremos receber, por exemplo, de IPTU. Então, em cima disso, existe um programa já que nós lançamos a nossa previsão, e aí vem a ideia da contabilidade pública, que ela é muito abrangente, ela é uma das mais complexas contabilidades que nós podemos entender. Até porque ela trabalha 3 campos distintos: a área de orçamento, a área de finanças e a área de patrimônio. Então, essa questão de receita, né, de finalização das despesas, tem que ter um sistema de controle e um sistema contábil que faça este gerenciamento. É praticamente impossível você ter um bom gerenciamento em cima dessas 3 áreas, orçamentária, financeira e patrimonial, se não tiver um bom sistema que possa acompanhar isso. Até porque as ações do município são muito amplas e são muito diversas nesse sentido. Por isso que hoje a contabilidade pública, além de ter um bom sistema, precisa ter um plano de contas. As contas de cada uma dessas secretarias precisam estar muito bem elaboradas, muito bem descritas e muito bem direcionadas também. Eis aí a necessidade, então, de um bom orçamento e de um bom sistema de gestão dentro da administração pública. Dentro do curso de Ciências Contábeis, a gente trabalha muito a questão das empresas privadas e trabalhamos com o plano de contas, fazendo a classificação conforme uma adequação do plano de contas para cada ramo de atividades dentro das empresas privadas. E no setor público, como que é feito esse plano de contas? Ele é padrão ou pode ser aberto também conforme a instituição pública? Com a implantação da Lei da Responsabilidade Fiscal, e hoje nós estamos vivendo, de certa forma, um alinhamento da área contábil, né, às normas internacionais, então o plano de contas hoje, a Secretaria do Tesouro Nacional padronizou para todas as entidades públicas. O governo federal, claro, usa um plano de contas bem mais abrangente, o do estado um pouco menos e o do município um pouco mais restrito também. Mas todos eles são delineados de uma maneira tal para que o próprio governo federal consiga fazer a consolidação desses dados. Então ele é padronizado de uma maneira ampla, mas cada gestor, cada poder, digamos assim, ele tem condições, segundo a sua necessidade, de poder adequar as suas despesas em cada uma dessas áreas, em cada uma dessas esferas. Na realidade, o plano de contas da administração pública ele é diferente do plano de contas da iniciativa privada, até porque a iniciativa privada tem um plano de contas um pouco mais restrito. Na área pública, por ser várias ações e que envolve várias secretarias, existem planos de contas muito mais amplos. Trabalham também em torno de 8 níveis, mas a diferenciação disso, nesse sentido, é uma normatização através da Secretaria do Tesouro Nacional também, que dita a possibilidade de cada uma dessas despesas terem aberturas nesse sentido. E eu vou citar um exemplo.
Vamos imaginar que nós estejamos contabilizando dentro de uma das secretarias material de consumo. Então, o material de consumo é muito abrangente. Então, a despesa com combustível, por exemplo, é possível classificar especificamente dentro de material de consumo numa subárea, num elemento de despesa específico de material de consumo de combustível. É possível classificar medicamentos também? Sim, mas isso quem normatiza é a Secretaria do Tesouro Nacional. Então é possível, sim, sem dúvida, mas o plano de contas é bem mais abrangente do que a área privada. Professor Diocesa, quanto ao alinhamento internacional das demonstrações contábeis no setor público, o que você teria para nos falar sobre isso? O nosso país tem caminhado de forma significativa, procurando igualar até a contabilidade pública aos níveis internacionais. Esse processo iniciou no ano de 2008, com estudos, principalmente da Europa, trazendo os ensinamentos para nós na área de contabilidade pública. Depois de 2008, houve os alinhamentos dos códigos da área de contabilidade, até para esses alinhamentos às normas internacionais. Então, esse início teve uma base bem direcionada no ano de 2008. Ocorreram depois nisso alinhamentos, ocorreram as normas internacionais sendo adequadas ao nosso país, e um dos aspectos que antes não se levava muito em consideração era um controle efetivo sobre os bens patrimoniais. Então, antes nós tínhamos a contabilidade bem direcionada à área mais orçamentária. Hoje a contabilidade pública é direcionada muito mais à área patrimonial. Então, tudo que nós podemos imaginar de bens públicos deverão estar sendo contabilizados dentro do próprio balanço de uma prefeitura ou de uma entidade. Vou citar um exemplo. As praças antes não eram contabilizadas como bens de domínio público, agora deverão estar sendo inseridas. Isso, de certa forma, demonstra o real valor do patrimônio do ente público, do município, dentro da contabilidade. E, com base nisso, a União tem procurado trabalhar de forma mais direcionada nesse sentido. No ano de 2013, o Estado do Paraná e o Estado de São Paulo começaram já a adotar essas novas normas alinhadas às normas internacionais. E em 2014 isso tornou-se obrigatório para o nosso país como um todo. Então existe ainda uma adequação. A Europa demorou mais de 10 anos para fazer toda essa adequação da forma que a legislação contempla. E nós, como o nosso país iniciou efetivamente em 2013, eu acredito que nós ainda, a partir de 2023, quem sabe, teremos uma definição completa de todas essas áreas direcionadas da contabilidade pública às normas internacionais. Partindo desse princípio, o governo federal terá condições de analisar índices, coeficientes de desenvolvimento, de investimentos, tanto na área de educação, saúde, melhorias. Então, na realidade, essa ideia de alinhamento das normas internacionais, ela serve não somente para gerir bem o nosso país, os ministérios terão uma noção mais clara e objetiva de cada uma das regiões, mas nós, como país, poderemos nos equiparar ou nos comparar a outros países também, até porque daí nós teremos índices e indicadores semelhantes aos que os outros países também, de certa forma, trabalham. Ok. O senhor comentou que com essa normatização, esse alinhamento com as normas internacionais, o senhor citou um exemplo que até as praças, por exemplo, deverão ser registradas dentro dos balanços das prefeituras. Perfeito. Como que seria feita a avaliação desse bem? Nas empresas privadas, normalmente tem um preço de custo para ser registrado no balanço. E num órgão público, usando o seu exemplo da praça, um município que tem, vamos pegar Guarapuava como exemplo, tem 200 anos. Como registrar o valor de uma praça dentro de um balanço público? Muito interessante essa questão. Na realidade, o administrador público ele vai ter que fazer o seguinte, vai ter que nomear uma comissão, e essa comissão ela vai ser composta de profissionais que detenham conhecimento sobre a causa ao qual eles vão trabalhar. Nesse sentido, pegando o exemplo da praça, teremos que ter agrônomos, engenheiros, que possam, naquele exato momento, ou naquele período, chegar e tentar valorar este bem imobilizado, para que, de posse disso, possa-se fazer, então, esse incremento, essa inserção desses dados dentro da contabilidade.
Então, é um processo, de certa forma, moroso, sim, até por isso que nós comentávamos que alguns países demoraram 10 anos da Europa. Acreditamos também que, por ser um processo lento e moroso, ele vai demorar, sim, talvez não 10 anos, quem sabe 8, 5, mas existirá a necessidade da Secretaria do Tesouro Nacional colocar datas específicas para que isso aconteça, mas, além de tudo, a gente pode perceber que existirá a necessidade de investimento para que isso aconteça também. Até porque esse levantamento ele necessita de bons profissionais, há uma necessidade de horas trabalhadas. Então, nós podemos imaginar que um município que tenha 10 praças é uma situação. Os municípios menores terão, quem sabe, 2 ou 3. Mas a capacidade de profissionais também dentro desses municípios será menor. Então, haverá necessidade também de investimento para que isso, na realidade, depois se retrate como uma informação confiável, fidedigna do ente público. Então, é dessa forma que nós iremos trabalhar. Esse processo ainda está em transição, ele não se concluiu ainda, mas, partindo desse princípio, vai ter que ter, sim, essa comissão que vai poder valorizar, vai poder valorar, vai fazer essa análise, e em cima dessas análises haverá a necessidade do contador fazer a inserção desses dados no patrimônio da entidade. Professor Diocésar, para encerrar essa nossa entrevista, eu gostaria de escutar do senhor sobre a importância da formação do contador público e se o senhor pudesse também, como já tem mais de 18 anos de experiência, falar também do campo profissional de atuação desse contador público. Eu entendo assim, professor Morzini, que quem não se qualifica para no tempo. E a nossa profissão hoje, ela necessita sempre de estarmos nos atualizando. Nesse período que eu tenho exercido a profissão, eu senti muita falta, digamos assim, de bons profissionais em alguns períodos, em que tivemos até que importar profissionais para determinadas cidades, determinados lugares, porque naquela época, naquele período específico, não existiam profissionais disponíveis para trabalhar naquele município ou naquela prefeitura. Eu entendo também que desde que a Lei de Responsabilidade Fiscal foi aprovada, houve uma valorização muito grande e significativa na área contábil, principalmente na área de contabilidade pública. E aí, com essa evolução, o contador público precisou se adaptar. Todas as bases de dados hoje são online. Então, não existindo essa qualificação, o profissional para no tempo. Então, como os entes públicos precisam prestar contas para os tribunais de contas, prestar contas para as câmaras municipais. E hoje a gente pode entrar em qualquer município, desde os menores que nós temos na nossa região, é necessário que esses municípios tenham o seu portal da transparência. Isso demonstra que a contabilidade, primeiro, precisa andar em dia, os valores, tanto de arrecadação como de despesa, têm que estar disponíveis. Isso demonstra também a qualificação e a capacitação técnica, não somente do contador, mas da equipe que executa esse tipo de processo dentro do poder público. Até porque, hoje em dia, o Ministério Público tem cobrado muito essa questão de transparência dos gestores públicos. E está certo isso. Até porque a área de gestão e contabilidade pública refletem o bem-estar da coletividade. Então, o município A ou a entidade B, ela não visa lucro, mas ela visa o bem-estar da coletividade. Partindo desse princípio, a necessidade sempre de bons profissionais, de qualificação. Hoje nós vivemos uma era, digamos assim, tecnológica que evolui rapidamente. Hoje os tribunais de contas têm feito muito concurso, principalmente nessa área, angariando bons profissionais. Então, eu sugiro àqueles que desejam seguir a área de contabilidade pública que se aprimorem, se qualifiquem. O campo é vastíssimo e sempre estamos precisando de bons profissionais nessa área. Então, se alguém tem desejo hoje de seguir essa área de administração, contabilidade pública, é um campo profícuo. Então, eu só digo que precisa se qualificar. Não parem, gostem de leis, estejam sempre muito próximos com as alterações da legislação vigente, né? E partindo desse princípio, você já tem um campo muito fértil para você progredir nessa área. Volto a insistir, precisamos sempre estar de olho na qualificação, não podemos ficar restritos, parados, mas sempre visualizando
a capacitação e o aprimoramento. Mas hoje, tenho com certeza absoluta, posso dizer, professor Morosini, é um campo fértil, é um campo muito bom para aquele profissional da área contábil que deseja ampliar seus conhecimentos e trabalhar de forma, eu posso dizer, até reconhecida. Então, é um incentivo que eu estou procurando demonstrar para os profissionais dessa área e para os acadêmicos, os alunos que precisam e desejam, quem sabe, amanhã ou depois, seguir esse caminho. Mas desejo sucesso e qualificação a todos. Ok. Obrigado, professor Gil César, por compartilhar conosco esse grande conhecimento dentro da área de contabilidade pública. Mais uma vez, obrigado. Me coloco à disposição, professor Morosini. Alunos, espero que tenha sido de grande proveito para vocês essa entrevista aqui com o professor Gil César, como foi para mim também de grande conhecimento. Bons estudos e as dúvidas poderão ser tiradas no fórum Tira Dúvidas.